Deus tinha um propósito para José, para salvar uma nação, para governar sobre a terra num tempo. E quando ele começa a ser maltratado, ele já é tentado para ser uma pessoa vingativa, para ser um amargurado, mas isso ainda é muito sem forma, né? E aí, antes dele ir para o último estágio, antes do governo, acontece um evento interessante. Qual foi o evento marcante da história de José ali para ele perder tudo? Ele podia perder a vida. Na casa de Potifar, quando a mulher de Potifar pediu para deitar-se com ele. Ela pediu com as garras. Então presta atenção, olha só o que eu estou falando. Sem uma grande oportunidade de fazer uma caca, nem você sabe quem é. Aí o cara fala assim, nossa, eu sou o cara mais santo, cheguei no casamento aqui, virgem, me guardei. O cara tentou arrumar uma mulher a vida inteira e não conseguiu, agora quer pagar de santo. Não tem galardão porque tentou pecar a vida inteira e não conseguiu por falta de oportunidade, gente. Me faço entender no que eu estou falando? Então eu falei, até não ter uma oportunidade de fazer uma caca, nem você sabe quem é. Quando eu falo que o diabo está ali no portão te esperando, eu estou falando de uma coisa ruim ou uma coisa boa? A gente sempre vai achar que a gente é santo. Eu estava falando que alguns se acham santos, mas eles ficam tentando pecar e não conseguem, e daí querem o galardão de santo. Tá, isso foi a história de José. Me dá mais um exemplo de alguém. De alguém que se encontrou, assim, que foi testado quando estava no meio da sua missão. Daniel, Beltesazar. E o que aconteceu com Daniel? Daniel foi oferecido para Daniel, porque uma coisa é assim, gente. Imagina que você está aqui, você tem os origens aqui, você tem o Connect, você tem os teus amigos, você tem... Gente, ou não é mais fácil fazer a vida acontecer? Mas aí o seu pai recebe um super convite para gerenciar um pub em Camden Town. É o lugar dos hippies, dos malucos, dos doidos lá em Londres. O lugar onde surgiu o movimento. Aí você vai para lá e não tem um crente lá. E aí tem umas baladinhas nervosas. Então agora você sabe onde estava Daniel. Daniel estava numa cultura completamente diferente e ele teve oportunidade de se embalar. Mas aí tem uma frase, qual que é essa? Mas Daniel decidiu firmemente, Daniel 1, de 12 a 18, não se contaminar com as iguarias. Mas José decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias da patifona. Da mulher de Potifar. Mas Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Bom, eu estava com bastante expectativa de vir para cá, mas ao mesmo tempo eu estava com medo de ser 19 dias e eu não aguentar, queria voltar para casa, desistir no meio do caminho. Mas superou muito minhas expectativas e foi bem especial esse tempo. Foi de que eu sou única, eu sou singular, como a deusa sempre falou nas ministrações, que eu tenho um propósito,
e descobrir minha identidade mesmo, assim, de saber quem eu sou, que eu sou importante no reino de Deus, para ajudar as pessoas também. Foram intensos e muito incríveis também, porque foi um tempo de rever muitas atitudes, de rever tudo na minha vida. E acho que é isso, foi muito bom, basicamente tudo. De me conectar mais com Deus, de estar sempre buscando a presença dele, porque nada faz sentido na minha vida sem ele. E acho que seria isso. Esses dias aqui foram dias de buscar realmente se desconectar um pouco do mundo real, né? Para realmente me descobrir e buscar Deus com profundidade, para me descobrir quem eu sou, sabe? Assim como eu falei antes. Hoje é segunda-feira da última semana de vocês aqui. Nós não gostaríamos que a mochila de vocês saísse, vocês as levassem vazias de dúvida, com as dúvidas não respondidas, com os medos, com as inseguranças, levando tudo de volta. Nós queremos que vocês levem as mochilas de vocês cheia de tudo aquilo que tem sido dado para vocês, que é exatamente o que o pastor Juliano tem batido nessa tecla, que é a janela de oportunidade. A gente conversava um pouquinho quando eu fui deixar a Ana em casa, e eu dizia que uma das primeiras vezes que o Randy Clark veio ao Brasil foi na primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Ele, antes de começar a pregar, tal, ele tinha uma nota de $100 na mão. E ele ficou segurando aquela nota de $100, falando. E ele comparou o que Deus iria fazer naquele lugar com aquela nota de $100. E de repente alguém se levanta, vai lá e pega a nota de $100 da mão dele. E aí ele diz: essa pessoa entendeu. Essa pessoa entendeu. Então, nós estamos aqui. Por favor, não saiam daqui. Com espaço na mochila de vocês, daquilo que Deus está liberado. Eu estava muito empolgada, tinha uma expectativa muito grande, por incrível que pareça, esse tempo superou as minhas expectativas. A única coisa que eu tinha muito medo era em relação às pessoas, porque eu tinha muita dificuldade em me relacionar. Então, eu cheguei toda envergonhada, mas enfim. Cara, eu acho que muita coisa foi quebrada, muitas verdades que eu tomava por verdade, né, que tinha sido me dito. E na sala profética também, eu levei muita coisa sobre devoção e sobre o fato de que eu preciso me soltar mais. Incríveis, nossa, foi bem diferente do que eu imaginava, como eu disse antes. Tipo, ao contrário do que eu pensava, foi muito mais fácil de me relacionar. Eu acho que um pouco por conta do meio que eu tô, né, um meio em que todos estão buscando a mesma coisa, né? Então foi tudo incrível, foi muito maravilhoso. Eu acho que uma coisa que vai mudar é a decisão. Eu decidi ser menos indecisa e me posicionar mais. Porque eu entendi
que eu tenho uma responsabilidade muito grande em relação à minha geração. Eu acho que vou falar um pouquinho sobre o fato de que eu observei muito, desde o começo, assim, eu ficava pensando em como estava sendo bom, porque eu percebi, olhando para as pessoas, observando elas, eu via como elas eram humanas, como todos aqui erram, independente, tipo, disso, todos buscam o acerto. E foi incrível, inclusive, anteontem eu até me emocionei olhando as pessoas e vendo como elas evoluíram. Era uma coisa que só de se olhar você já percebia. Então, acho que não foi uma experiência incrível só pra mim. Foi uma coisa que vai mudar a vida de todo mundo aqui, de todos que essas pessoas tocarem. Porque uma tendência natural nossa é a gente gastar, aplicar a nossa vida aquilo que nós amamos e aquilo que nos agrada. Então, tem problema eu me tornar rico, tem problema eu ter bens? Alguém tem problema? Nenhum. Tem problema se aquilo tomar o meu coração, se aquilo tiver ocupando lugar no meu coração, né? Ele fala ali, alguém leu uma tradução de ostentar aquilo, né? De aplicar a vida para ostentar. Mas a tendência natural nossa é seguir aquilo que amamos e aquilo que nos agrada. Geralmente você vai conhecer uma pessoa nos primeiros 10, 15 minutos que você conversar com ela. Porque aquilo que está queimando no coração dela, ela já vai jogar para fora. Se é futebol, se é um esporte, se é política, se é os meninos, o que tiver no coração, o que ele ama, ele vai jogar para fora. É tão interessante que se você deixar a pessoa falar quando você conhece ela, nos primeiros minutos você vai entender para onde ela ama, onde ela inclina o coração. Então ele está exortando aqui, não ameis o mundo, porque aquilo que você amar é uma tendência natural. Você vai querer, se esforçar, se inclinar e aquilo. Você vai querer agradar, porque nós temos uma luta, ele está falando. E se alguém ama esse mundo, o amor de Deus, o amor do Pai, não está nele. Nós precisamos atentar àquilo que não se vê, aquilo que é atemporal, aquilo que, e quando você está fazendo isso, se inclinando à palavra, você está se aplicando às coisas que não são desse mundo. Você está se aplicando às coisas espirituais, às coisas que não vai passar. Ele fala que a minha palavra não passará. Quando eu me aplico a isso, a cavocar, a entender que as afeições, os sentimentos de Deus, sabe, porque o diabo ele quer enganar você. Ele quer que você gaste tempo amando as coisas dessa terra. Você tem como catar? Meu Deus, eu não devia ter. Vi as penas e você sai catando. Você tem como ir lá e recolher essas penas? Não. Isso é a mesma coisa quando você difama alguém. Você não tem como recolher as consequências daquilo que você falou, o que aquilo causou na vida do outro. Mesmo o arrependimento e a retratação talvez não apague as marcas que você deixe na alma da pessoa a quem você caluniou.
Isso é uma coisa muito séria e que muitas das vezes deixam marcas na nossa vida, que a gente leva, até possivelmente nos incapacitando de relacionamentos interpessoais saudáveis. Então vamos lá. Aonde eu estou? Presente. Por que aqui estou indo para o futuro? Por que o futuro é maior do que o passado? Porque onde estão? Eu não te ouvi, fale. Porque é onde estão as possibilidades, né? Então eu lembro, deu na idade de vocês, o que eu pensava do meu futuro, né? E eu olhava para Deus e eu dizia, Deus, eu vou poder fazer tanta coisa. É onde estão os projetos e as possibilidades. Mas eu venho daqui. Eu venho daqui. Eu tenho muitas marcas, né? Então, queridos, eu tenho duas formas de seguir na direção desse futuro. Eu vou repetir. O passado está irremediavelmente preso no tempo e inalterado. Existe uma frase de Sartre, que muito coisa por aí, que diz assim: não importa o que fizeram com você, mas sim o que você está fazendo com aquilo que lhe fizeram. Então a gente tem aqui, eu estou saindo daqui, estou no presente vivendo como coadjuvante. Coadjuvante igual a vítima. Tudo na minha vida aqui, eu digo, mas eu falo isso porque meu pai aqui fez isso. Mas eu faço isso porque quando eu tinha 3, 4 anos aconteceu aquilo. Mas eu faço isso, eu penso isso, eu vivo assim. Esse camarada aqui é meu temperamento. Ele faz o seguinte, posso pegar essa cadeira? Ele se esconde no processo de autorresponsabilização. Aqui atrás sempre tem alguém ou uma situação a que ele vai responsabilizar. Então, esse cara aqui, e às vezes eu preciso dizer para vocês que não é nem consciente, mas ele escolhe seguir na vida, apontando para o passado como justificativa para as coisas que ele faz no presente, para os erros que ele comete no presente, para a forma como ele lida com a vida no presente, ok? Antes de vir para Origens, assim, a minha mãe, me avisou 3 dias antes que ia ter. E ela falou assim, vai que isso vai mudar a tua vida. E eu acreditei que ia mudar mesmo, entende? Então eu pensava, antes de saber de Origens, eu não estava muito afim de ir para a igreja e tudo, mas quando eu cheguei aqui, mudou totalmente. Todas as palavras, as aulas, assim, me acertaram muito, sabe? A palavra profética lá da sala lá me levou, sim, pro meu coração, assim. Tudo eu vou levar pra vida, versículos, a palavra de Deus, eu vou começar a ler a Bíblia e tudo, sabe? Pra mim foram os 19 dias os melhores, assim, da minha vida, porque eu nunca tive essa sensação, essa experiência sobrenatural, entende? Então foi, muito legal pra mim. O que vai mudar depois daqui vai ser o meu jeito de pensar, o jeito de eu raciocinar, de ver as coisas, que a dor, ela serve de combustível para você melhorar na frente, que tudo que você passou, o trauma e tudo, vai te fazer mais forte depois. Então, os Origens, assim, eu viria para ajudar. Se me chamassem, eu ia vir, não importa o dia, a hora, eu iria vir ajudar. Eu gostaria, assim. E Origens, assim, foi a melhor experiência que teve para minha vida, para mudar ela. E também, como eu posso dizer, minha vida mudou completamente por causa do Origens. Você não precisa dizer sim para o propósito de Deus para a sua vida. Você tem o direito,
Você tem o direito de viver como você quiser, você tem o direito de ir para o inferno. Você tem o direito de decidir, chama livre-arbítrio. Mas o ponto é, o que você é e o que você não é, você não é. Se você é alguém que vai perseguir o propósito de Deus, você vai ser um homem e uma mulher de Deus, só tem um jeito de chegar nesse lugar. Você vai cumprir o propósito e você vai viver o modo de vida. Manoá pediu qual é o propósito e qual é o modo de vida. Qual é o propósito? Qual é o modo de vida? Qual é o propósito? Qual é o modo de vida? E aí que tem o ponto, que ou eu creio que Deus é bom, que Ele vai acrescentar alegria, paz, bondade na minha vida, prosperidade, graça, ou eu creio que Ele vai roubar a minha juventude, que Ele vai roubar a minha alegria, que Ele vai roubar meus rolês, que Ele vai roubar. E vocês creem que Deus é aquele que quer acrescentar na tua vida? Você crê que Deus pode acrescentar na tua vida ou você crê que Deus vai roubar de você alguma coisa? Que Ele vai tirar de você a alegria de viver, que Ele vai tirar de você a alegria da juventude, da adolescência, que Ele vai roubar você. Deus é um ladrão ou Deus é aquele que quer te abençoar, te prosperar, fazer você super feliz? Quem é Deus para você? Quer me abençoar. Estou me fazendo entender? Eu pensava que seria bom, que seria importante, mas eu achava que seria maçante, que seria denso, assim, tipo, não, mas não foi bem. Cara, principalmente sobre excelência, sobre o que eu ouvi da deusa de que o inferno trabalha diligentemente, né, e que a gente tem que estar ao nível. Foram impactantes, assim, foram importantes para minha vida, eu acredito. Eu acho que esse tempo aqui é um tempo que a gente tem muito conteúdo, né? E a gente entende muita coisa. Parece, tipo, não é... Tipo, às vezes eu queria mesmo, porque eu sou um cara mais, tipo, objetivo, prático. Eu queria que as aulas fossem assim, que os conteúdos fossem só assim. Mas, assim, tipo, o que teve daqui, tipo, tanto coisas que levaram a gente a pensar, a refletir, a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Elas mudaram, foram mais importantes, eu acho, do que se tivesse conteúdo super prático sobre, olha, isso, você faz aqui agora. Eu acho que isso aí mudou também um paradigma, tipo, sobre algumas coisas da vida. Esse formato de conteúdos foram diferentes e importantes. Então é isso, vamos agora esperar ver o que vai sair dali e a evolução deles. I know that they watching me, trying to figure me out. Like, what's my life like? Am I committed, devout? Perception is relying on what you trained your sight like. So what you see is whatever gets permitted by your eyes, right? I'm guessing that it's okay if they follow me, as long as they know that the praise is never known not to me. No, not to be condescending. My philosophy is artistry presented should never become the god of me. Pros become the cons, artists kind of me. But to become content with this content leaves room for the kind of picture tent in the concept. Why you sit at the feet of beneath this monolithic object, not painted in the image of God, but chiseled in the image of flaw. Sinner spitting redemption presented under a continual clause. Covenant of the brothers pulling out the rug from under you all. Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. I need a heavenly touch, 'cause I'll be backsliding. I need a little guiding for my soul. Only heaven knows, 'cause I just need a helping hand. It's gonna help me stand. It's gonna help me stand. 'Cause I just need a helping hand. It's gonna help me stand. It's gonna help me stand. Every now and then I get a feeling in my bones that I'm just wandering on my own.
my knees. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Veja bem, fala comigo. Esaú tinha um desejo. Esaú tinha uma necessidade. E Esaú tinha um direito. Ele sabia o tamanho do desejo, ele sabia o tamanho da necessidade, mas ele não tinha maturidade para dimensionar o tamanho do direito que ele tinha. Se eu pegar uma criança aqui, de 2 anos de idade, e eu falar assim, quer um presente? Ela vai dizer, eu quero. E vocês podem olhar, mas não podem falar nada. E aí eu pego uma nota de R$200. Eu falo, quer um presente? Eu quero, tá aqui, dou a nota de R$200. Ele, que legal. Quer trocar comigo? Ele vai ficar me olhando, pelo quê? Aí eu pego um chocolate e falo, te dou esse chocolate para você me dar essa nota. O que ele vai fazer? Vai pegar o chocolate e me dar a nota. Mas com aquele chocolate, com aquela nota, ele podia comprar 100 chocolates. Ele podia comprar 200 bombons, se fosse um bombom. Mas ele trocaria um bombom pela nota de 200? Provavelmente sim. Por quê? Porque na hora que ele visse o bombom, ele ia encher a boca d'água. Faz sentido para vocês? Por que ele trocaria uma nota de 200? Gente, qual é a lógica de trocar uma nota de 200 que compra 200 sonhos de valsa por um sonho de valsa? Por que a criança faz isso? Ele entende o desejo, ele entende a necessidade, a boca enche de água, mas ele ainda não sabe o quê? O valor do direito que está na mão dele. Ele ainda não sabe o quê? Esaú sabia o seu desejo, Esaú sabia a sua necessidade, mas ele não tinha maturidade suficiente para entender o que significava aquilo que era o seu direito de primogenitura. Então o que ele faz? Ele pega o bombom e entrega a nota de 200, porque ele não sabe dimensionar o valor. People were bracing for the end. Hell is where we're all reaching. This clash is all of our ideals, asking answers to those who have no will. I think it's better to pray, pray.
prazer maior. Nada nessa terra, nada nessa terra se compara à majestade dele. Nada. Não é sobre um modo de fazer, é como você se render diante dele. Não é sobre não é sobre como fazer, é só olha pra ele, se lança nos braços dele. Sem que eu faça algo por essa geração que está aí. Olha quanto lixo. Eles não têm recursos, eles não sabem o que fazer, e eles protestam, e eles saem, e eles acreditam na mentira. Aí vem uma pastora, bem centrada, e ela, num determinado dia, ela disse assim: o antídoto para as mentiras do diabo são as verdades de Deus. Aí, o que Deus tem para nós, tá lá, a gente vai ter ensinando coisa. Só que a gente está junto. Sabe por quê? Vocês receberam a mesma medida. E de repente alguém não entendeu na profundidade que precisava. E de repente alguém está lidando com os seus medos. Aí de repente alguém está lidando, mas isso não pode parar. Sabe por quê? Porque o inferno é inteligente. Ele não para. Cadê a bola? Porque se eu segurar a bola e ficar parada com tudo que Deus tem me dado, e não fizer transferência disso, é tudo o que o inferno quer. Então Deus diz assim: se todos nós estivermos enfileirados, se todos nós estivermos de mãos dadas, se todos nós compreendermos o projeto, se todos nós entendermos biblicamente o tempo em que nós estamos vivendo, a gente vai atropelar tudo que o inferno tem colocado no caminho dessa geração. A gente não precisa andar abraçado com o capeta para depois a gente tentar tropeçar na nossa relação com Deus. Achou? Eu quero que põe naquele troço alto. Bem, é a fase do isso que ele deixa tem aí. Que nós somos o povo a quem Deus libertou. Estamos livres.
Eu pensava que ia ser um negócio muito diferente, porque eu sou de outra cidade, eu não conhecia o pessoal daqui e eu achava que, tipo, putz, 19 dias longe de tudo que eu tenho, sabe? Então eu fiquei, vai ser muito legal. A coisa mais forte que eu tô levando pra casa é os momentos proféticos que tiveram, porque alguns mexeram muito comigo. Foram muito curtos, eu acho que podia ser mais até, inclusive, pro próximo tem que ser mais de um mês. Beleza, pastor? Vai, próximo. Foi uma experiência muito diferente na minha vida, porque do nada apareceu isso e eu não sei bem, eu só fiquei tipo, putz. E daí eu vim pra cá, tipo, eu tinha um curso pra fazer e tudo, e daí eu achei que eu não ia conseguir vir, mas aí o cara do curso mandou mensagem perguntando se eu queria ir pra outra turma. Aí eu consegui vir e, tipo, ele não sabia de nada, que ia ter origens, nada. Aí ele mandou um zap lá pra mim e eu falei, putz, então vamos, né? Aí foi isso que aconteceu, mais ou menos. Cara, bem na verdade, assim, pra mim vir por isso foi muito de última hora, entende? Foi bem improvisado, assim, mas a expectativa era bem baixa, assim, sabe? Tipo, pô, 19 dias no meio de uma chácara, assim, entende? Cara, a maioria das ministrações da deusa, todas bem tocantes, assim, sabe? Bem, questão daquela pergunta, né? Pra onde você vai quando você morrer, né? Toca muito na gente, muito divertido, né? Tipo, estando com a piazada aqui e tal, é bem legal, né? Amigos e tal. Tudo, né, cara? É bem, assim, é uma lavagem aqui dentro, né? Da alma, assim, muda bastante coisa. Questão de comportamento, tudo. Vale a pena a gente mudar, né? Tipo, pensamento, tudo, assim, é bem, tipo, se aprofundar em Deus e tal, assim, é bem legal. Não tem muito o que falar, assim, sou bem travadão, assim, mas era meio isso. Uma frase da deusa que é: se eu fosse preso por ser cristão, se haveriam provas para me condenar. Mano, foram bem desafiadores, mas foi bem gostoso, as aulas foram interativas e aprendi várias gírias de pato. Eu acho que essa frase da Deus me pegou muito, das provas, da condenação e tudo. E acho que é mais essa frase mesmo, tipo, quando eu for fazer alguma... Nem quando eu for fazer besteira, mas sim quando eu for ter que dar algum testemunho, ter que ter alguma postura, lembrar dessa... Eu vou falar um versículo que tá me pegando bastante ultimamente, que é se não me engano é Filipenses 1:18. Se não for 18 é por aí. Eu também não sei ele certinho, mas o conceito é esse, que por bem ou por mal, por fingimento ou por verdade, que a palavra de Deus seja espalhada, sabe? E Paulo se alegrava nisso, independente se era por bem ou por mal, se a palavra de Deus estava sendo espalhada, se era verdadeira, se não era, sendo que os outros saibam do nome de Jesus, tá ótimo. Então, eu pensava que eu seria tocado pelo Espírito Santo e que eu sentiria alguma coisa que eu nunca tinha sentido, chegar a lugares que eu nunca teria chegado, e eu vim com sede de buscar mesmo. Então, a coisa mais forte que eu estou levando para casa é a questão de decisão, escolha, caminho, seguir o caminho de Deus e seguir o que Ele tem preparado para mim. Então, foram 19 dias de muito aprendizado, experiências, práticas que traz muito para a nossa vida. Foram desafiadoras, mas passaram muito rápido, então foi uns 19 dias assim muito incríveis. Então, o que vai mudar para sempre na minha vida, eu creio que seja questão de escolha, questão de decisão, questão de saber que a vida com Deus não é só um momento e sim um estilo de vida, então isso me marcou bastante. Então, eu acho que fica bem bom em falar um versículo que ficou na minha cabeça, que é Salmos 27:4, em que fala que eu peço ao Senhor e eu procuro buscar todos os dias da minha vida e nele contemplar a sua bondade e buscar orientação em seu templo. E é uma palavra que me marcou bastante e me tocou bastante nesse tempo. Então, só tenho a agradecer pela equipe, por tudo, e foi incrível. Eu pensava que seria só mais um acampus de jovens. Ia passar isso e ia voltar para casa. Cara, foi as palavras que falaram para nós na sala Cara, foi cansativo, mas acredito que eu consegui aproveitar bastante. Cara, que eu acredito que vai mudar na minha vida hoje é o que eu deixei lá na fogueira. Assim, nesse tempo de origens que eu tive aqui, eu acabei perdendo um amigo meu no acidente. Conforme eu tava lá e coisa, eu senti um sentimento de culpa.
Eu não consegui falar para eles sobre a presença de Deus. Então a frase que eu digo para vocês hoje é: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde. Eu já tinha falado para um amigo sobre o amor de Cristo um pouco antes. Achei que seria mais um evento comum, que iriam acontecer coisas, mas não na proporção que aconteceu. Algumas chaves foram viradas e verdades que eu não sabia vieram à tona. Eu achei bem legais, bem edificantes e acho que eu vou levar muito aprendizado e muitas amizades novas. E eu acho que uma nova identidade que eu consegui entender aqui e uma nova vida. Queria aconselhar todo mundo a vir conhecer, porque acho que é um tempo de conhecer novas pessoas, de fazer novas amizades, de se aprofundar em Cristo e realmente conhecer quem Ele é. Eu pensava que ia ser só mais um acampamento, não ia acontecer nada mais do que eu já sabia. E foi totalmente diferente dos outros acampamentos, mudou, me ajudou bastante. Eu acho que a parte que a deusa falou para nós sobre o suicídio, que tipo, quando você notar algo no seu amigo, na sua amiga, você tem empatia por ele. Incríveis, inesquecíveis, acho que jamais vou ter algo igual esses 19 dias aqui. Como a deusa falou também, eu vou exigir mais de mim para me tornar o que eu posso ser, para não piorar. Se caso tiver mais acampamentos de Origens, eu oro para que todo mundo tenha a oportunidade de vir para sentir essa experiência que a gente teve esses 19 dias, que foi incrível. Eu pensava em não vir, na verdade, né? Até que eu demorei uma semana para vir, porque eu achei que ia ser comum, ia ser mais um tempo qualquer, claro, com ministrações, né? A gente crê que edifica, mas eu achei que ia ser normal, comum. Olha, eu acho que algumas confirmações. Eu entrei aqui com muitas dúvidas do futuro, muitas dúvidas né, com o que fazer dessa fase da vida para frente. E então eu vou sair daqui com muitas confirmações, sabe, da sala profética e tudo mais. E eu acho que isso foi o mais forte, sim. Foi massa, é cansativo, né, a rotina e tudo mais, né, mas foi muito incrível, cara. Eu sou um cara que nunca participei de eventos assim, desse tipo do Awaken, essas coisas, eu nunca, sempre tinha não é pra mim, mas, cara, foi muito show de bola, gostei muito. A gente falou sobre muitas coisas aqui e uma delas foi o nosso propósito e o nosso modo de vida que condiz com o nosso propósito, né? Então aqui eu descobri um propósito, né? E descobri que eu tenho que seguir um modo de vida adequado a ele. A gente pensa que muitas vezes Deus não tem nada preparado pra gente, assim, sabe? E você chega num lugar que você pode sentir o amor dele nas pequenas coisas, sabe? Eu creio que um tempo assim que você fica isolado dos problemas lá de fora faz você se atentar a isso e você se deixar ser moldado e aprender a ouvir isso lá fora.
Amém.